Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciência de vocês. E antes de tudo, antes de dizer a página é 258, capítulo 12, ok? Estações do ano e previsão do tempo, ok? Antes de tudo, por favor, façam as questões das páginas 256 e 257, ok? Do capítulo anterior. E abram aí na página 258, ok? Página 258 e 259 aborda o que? Questão das estações do ano. Falamos tanto de energia elétrica e magnetismo, vamos falar agora da relação desse magnetismo com a natureza do planeta Terra. Então, vamos lá. Questão das estações do ano, vocês precisam compreender o seguinte: você precisa saber a posição da Terra em relação ao Sol. Primeiramente, a Terra ela possui um plano inclinado de 23,4 graus Celsius ou graus de inclinação, em que a temperatura vai sendo modificada, ok? Não apenas do polo, que é a região Polo Norte e Polo Sul, são as regiões mais distantes do Sol, recebem menos calor, portanto, há maior concentração de gelo, ok? Elas não recebem tanto calor quanto as outras. A região onde está o Brasil, a região próxima entre os trópicos e, claro, próxima à linha do Equador. Linha do Equador, por padrão, é só para identificar a parte mais próxima ao Sol. Então, a região que mais recebe calor. E este plano orbital faz com que a Terra possua distintas, como é que eu posso dizer, temperaturas e estações exatamente com base na sua rotação e translação. Lembrando que a rotação é pelo próprio eixo dela e translação é ao redor do Sol. Só que note bem, aqui está errado um pouquinho, ok? O Sol não está tão perfeitamente no meio, senão não haveria estação diferente de outra. Seriam todas uma única estação só. O Sol está mais próximo de um ponto, entendeu? Para que nessa estação, a qual nós estamos nos aproximando atualmente, que é da primavera para o verão, a estação mais próxima do Sol, que fisicamente na translação é a do verão, em que essa estação vai produzir mais dias quentes, ok? Então, muito cuidado. Na antiguidade, os seres humanos estudavam a relação dos planetas, ok, através de observatórios, pirâmides, ok, em que os astrônomos da época eram astrólogos também, verificavam a posição dos corpos celestes no céu e anotavam, faziam anotações e estudos sobre eles. Então, dessa forma, eles começaram a fazer descobertas e distintas, ok, caracterizações do planeta Terra. Por exemplo, quando a Terra passa por uma posição de equinócio, nenhum hemisfério é no outono. Já no outro hemisfério, ou seja, o hemisfério ele é dividido pela linha do Equador. O hemisfério norte acima da linha do Equador, hemisfério sul abaixo da linha do Equador. Boa parte do Brasil está abaixo da linha do Equador, portanto, hemisfério sul. Há uma pequena parte lá, Amapá, Roraima, que está acima um pouco também do Pará, Amazonas e talvez, eu não lembro bem, o Maranhão. Ok? Então, há essa distinção, ok, de não apenas a luminosidade ou questão de posicionamento da estação, mas a depender do giro que a Terra dê, okay, da translação, ela vai ter um tipo distinto de estação. Outono no hemisfério vai ser primavera no outro. Veja que na mesma Terra, no mesmo globo girando, você mudou o hemisfério, então há uma modificação. Outono, depois vem o inverno. Ok, eu falei de equinócio, ou seja, equinócio é quando literalmente a Terra está bem próxima, está com a mesma distância do Sol, de um lado do outro. Por exemplo, aqui, se você observar esse texto,
ele é quase que a oposição do texto do outro lado, que está do outro lado. Por quê? Enquanto que aqui ele considerou como inverno, que tecnicamente seria quando a translação está mais distante do Sol, ou seja, o movimento ao redor do Sol está mais distante, o Sol deveria estar mais ou menos por cá, perto da letra D. Aqui é do verão, por isso eu falei que o desenho estava um pouco estranho, porque ele deveria estar mais próximo do círculo. O Sol não devia estar num centro perfeito, ele deveria estar um pouco helicoidal. Helicoidal não, em elipse, perdão, helicoidal não, é outra coisa, nada a ver. Em elipse, que é o que? Há um círculo, o centro do círculo está mais próximo de uma das bordas, então isso é uma elipse. O Sol deveria estar mais próximo de uma das bordas do giro de translação da Terra, onde, por exemplo, há o verão. Quando há solstício, ok? Solstício ocorre em ou inverno ou verão. Veja, equinócio dá a ideia de equidade, e realmente é. Na mesma posição de um lado ou do outro da translação, você vai ter em um hemisfério você vai ter outono, no outro primavera, e vice-versa, caso você mude a posição, ou um ou outro, não tem como mudar, entendeu? Aí equinócio, e no hemisfério sul é primavera, no outono no hemisfério norte, por exemplo. Estamos na primavera, então lá no hemisfério norte é outono. Por exemplo, desculpe, geralmente nós comemoramos o Natal agora de 25 de dezembro. Na cultura americana, europeia, etc., o Papai Noel está lá no meio da neve, no frio, no gelo. Por quê? Porque lá é inverno. Entendeu? Em dezembro é inverno. Para nós é verão. Então, por isso, essa diferença. Exatamente por isso. Pela modificação da translação da Terra, ok? Em que no hemisfério sul, ok? No hemisfério norte há o inverno, ok? E por que há o inverno no hemisfério norte? Porque a sombra, ok? Do giro de translação e de rotação, a sombra está sendo lançada, a iluminação toda está voltada para o hemisfério sul, e a parte de sombra está mais voltada ao hemisfério norte. Portanto, o hemisfério norte recebe menos calor do que o hemisfério sul, ok? E também a questão, como eu falei, do lado oposto, do solstício. Solstício por quê? Porque é 880, o inverno, o verão. Então, o solstício aqui, ok? O solstício, ele aqui, o solstício, vamos aqui, pronto. O hemisfério sul é inverno, no caso já passou, e no hemisfério norte é o verão, ou seja, o hemisfério norte vai receber mais luz do calor do sol do que o hemisfério norte recebe mais do que o hemisfério sul, ok, gente? Vamos lá. Faça as questões das páginas da página 263, por favor. Vou dar continuidade aqui ao assunto meteorologia. Condições atmosféricas, ok? Então vocês podem observar aqui. A meteorologia é a ciência que estuda a condição atmosférica e faz previsão do tempo, porque ela simplesmente analisa as formatações das nuvens, quantidade de nuvens, possibilidade de chuva, clima e tempo, que são situações meteorológicas diferentes, ok? Por exemplo, o tempo determina, ok? É especificado somente na troposfera e é muito instável e variável e muda com o decorrer do tempo. Já o clima, ele é mais abrangente. Por exemplo, você pode saber o tempo, como está o tempo em Aracaju, como está o tempo em Canindé. Você
pontua o tempo, mas não o clima. O clima tropical ou intertropical, você abrange a área. Então, o clima de uma região tem que ser de uma região bem vasta. O clima de, vamos dizer assim, Sergipe é um estado pequeno, então o clima de Sergipe, o clima da Bahia, o clima do Nordeste, né? Você pode comparar o clima do Nordeste com o clima do Sul do Brasil. Então, olha lá a diferença. Você está colocando regiões distantes geograficamente, incluindo regiões diferentes, por mais que elas sejam, né, diferentes, mas elas estão distantes também. Então, a distância entre regiões define um clima diferente do outro. Ok? Aqui nos fenômenos atmosféricos da página 266, chuva e umidade do ar. Ok? As partículas de água dos elementos químicos hidrogênio e oxigênio no ar, que nós muitas das vezes não enxergamos, elas estão sendo acumuladas, essas moléculas, ao longo do tempo, de uma maneira que nós não possamos conseguir perceber, okay? No ar. Só que há uma lógica nisso. O ar quente, ele sobe. Se esse ar quente ainda assim for quente e úmido e conduzir essas umidades para regiões mais altas, elas lá vão se condensar e se unir, de maneira que a umidade relativa mínima, ok, pela OMS é 60%. Então aqui embaixo, no mínimo tem que ser 60%. Aqui. Abaixo disso já é considerável, 50% já é considerável perigoso para a saúde, pela questão da respiração em si. E essa umidade vai lá em cima se transformar em chuva, ou seja, acumula-se e converte-se em nuvens de chuva. Outro fenômeno é a questão do vento. O vento está relacionado com as células de Hartley, ok? Esse desenhozinho da página 267 que vocês estão vendo aí, na página 267 vocês podem observar as células de Hartley. É uma célula, você vai formar, se você juntar, né, os tracejos 1, 2, 3, 4, você formar um ciclo, uma coisa em forma de círculo, né, redonda. É uma célula de Hartley, ela é responsável exatamente por isso. Há uma alta pressão que é lançada de cima para baixo, a região de baixa pressão, e logo aqui na superfície há uma região de alta pressão. Essa alta pressão vai empurrar o ar, que é o vento é o ar em movimento, ok? O vento é isso. Então, essas pressões atmosféricas vão modificar, entendeu? O ar quente ele é menos denso, então sobe, e a região de baixa pressão, que é a parte de cima. A parte de baixo, que é onde há alta pressão e a tendência do ar frio descer, ok? Como eu falei, há uma pressão e empurra esse ar quente para cima, gerando um movimento cíclico de o ar subir, esfriar, ficar pesado, descer, ganhar pressão, esquentar, subir, perder pressão, esfriar, pesar, descer e por aí vai. Este movimento é um cíclico, então um ciclo que vai gerar o vento aqui. Então, por exemplo, o vento ele se desloca do mar para o continente de dia, geralmente aqui no Brasil, e o contrário, do continente para o mar à noite. Que claro que existem momentos de exceção em que o vento sempre vai vir da região do mar para cá, quando houver questão das, como é que eu posso dizer, as modificações nessas células ou nessas regiões de alta e baixa pressão. Claro que quando você vai perceber o ciclo aqui que eu estou mostrando para vocês
Ok, gente, na página 269, perdão, 269 não, 267, ok? O ciclo que vocês estão observando, ele está com o eixo central dele deitado. Note bem que é uma parte arredondada, formando, essa é a natural. Mas quando este eixo se torna, ele está na horizontal, então está normal, horizontal normal. O barômetro como elemento de registro, ok, da umidade do ar e também das modificações atmosféricas, o que acontece aqui? Vamos lá, ele ajuda, né, a contabilizar as modificações do clima, do tempo. O que acontece? Nas páginas 268 e 269 vão explicar o que acontece quando este eixo ele se modifica e começa a criar, ok, problemas para a meteorologia, para as pessoas, ok, nas cidades. O que acontece? O círculo, ok, ele fica em pé, digamos assim, o eixo dele fica em pé, o círculo em si deita, e aquele vento, ao invés de girar de baixo para cima, ele gira de um lado para o outro, criando, ok, o que? Furacões, tufões, maremotos, terremotos, ventavais, ok? E, claro, o vento ele é importante para a vida na Terra e geração de energia elétrica. O vento é importante para a polinização e para produção de energia elétrica para a humanidade. Só que, claro, como é que eu posso dizer isso? É necessário prever o tempo, é necessário tomar cuidado com as modificações de clima, as modificações de tempo, exatamente para que não ocorra acidentes, okay? Não ocorram, acidentes. Por exemplo, uma pessoa vai viajar de avião ou outra vai de barco, okay? Navio. E antes da viagem é importante analisar o clima, saber prever o clima. O clima no planeta Terra ele segue padrões, em que se você entender a lógica desses padrões, vai conseguir em paz poder viajar e conhecer o mundo todo, ok? Aqui a célula de Hartley ou célula formando aqui. O eixo fica bem aqui no meio. O eixo fica aqui no meio. Aqui é um círculo, o meio do círculo. E daí o que acontece? Quando ele se modifica, forma isso aqui, meio do círculo. E aí ele troca os sistemas de pressão. Em vez de existir baixa pressão e alta pressão em cima e embaixo, existe alta pressão e baixa pressão dos lados. E o eixo se modifica, gerando tornado, furacão. Ok? Furacão Catarina, visto do espaço. Ok? Estação Espacial Internacional. Então, deriva aquela questão dos barcos e aeronaves estarem sendo controlados pelo vento que alteram a rota e a possibilidade de movimentação. Como eu havia explicado, então é importante entender e prever o clima, importante para a ecologia, como polinização, como eu já havia dito, e fonte de energia elétrica. Só que é importante se utilizar das tecnologias atuais, além do barômetro, para prever o tempo. O tempo segue padrões. Esses padrões bem estudados, você sabe quando vai chover, quando que não vai. De maneira que é mais fácil entender essa previsão do tempo. Para o quê? Para que não ocorram acidentes, ok? Por exemplo, no mar. E antigamente eram usados balões. Balões ainda são usados, alguns balões meteorológicos, ok? Atualmente também são usados os satélites. Já existe a tecnologia de satélites e a Estação Espacial Internacional para monitorar a repetição das modificações do tempo, especificamente em pontuações
no mapa, okay? E localidades e, claro, regiões. Vamos lá, aqui é explicando o que seria uma frente fria, ok? Uma frente fria e uma frente quente. Quando é frente fria, a lógica é, a frente é fria ou quente? Como? A massa de ar que sobe, ok? A que sobe, se for fria, se for ar frio, é frente fria. Se a que sobe é ar quente, é frente quente. Como é que isso ocorre? A frente fria, ok? Ele se desloca e se mistura em direção ao ar quente de uma região. Então, por exemplo, nuvens carregadas de chuva, aquelas nuvens bem cinzas, frias, com ar gélido ao redor, em direção à região nordeste, então está indo em região de direção, com ar quente, então pode provocar inversão de direção dos ventos e, claro, aquele problema de tufão, furacão, etc. E, claro, queda de temperatura e uma chuva pesada, bem forte. Enquanto que a frente quente ela se bate, ok, com uma massa de ar fria, ou seja, um ar quente produzido na região do Pantanal, ela pode se deslocar para o sul do Brasil em uma época de inverno, fazendo com que haja um aumento da temperatura e da umidade do ar. Por quê? Se o ar quente ele está sendo lançado para um ambiente mais frio, ele vai aumentar a temperatura e aquela umidade do ar que poderia virar chuva, granizo, etc., ela vai aumentar a temperatura e vai no máximo ser uma chuva leve ou uma chuva mais comum. Por isso os fenômenos de neve, garoa, nevoeiro antecedem a chegada, né, de frente quente. Por quê? Porque o ar frio ele já é pesado, ele por si só desce de alguma forma, levando e conduzindo a umidade que eles têm. Então a umidade pode descer de qualquer forma, em forma de nevoeiro, em forma de garoa, em forma de neve, em forma de granizo, etc. Então, enquanto que o ar quente, quando chega, ele acaba só aumentando a temperatura e aumentando também a probabilidade de chuvas mais leves, digamos assim. Alterações climáticas e aquecimento global, ok? Essa parte aqui é mais. Isso é a questão do aquecimento global, ok? Não antropogênico, ok? Certo? Existem dois tipos de erupção: vulcânica e erupção solar. São elas duas que determinam o clima na Terra. Somente. O que o ser humano no máximo faz é alterar, ok? O clima não. A temperatura, melhor dizendo, alterar localmente, por exemplo, queimadas numa cidade ou numa região, mas bem limitado mesmo, entendeu? Não é no Pantanal todo que houve aquele problema das queimadas, ok? Houve uma parte do Pantanal. Se fosse o Pantanal todo, já tinha desaparecido, deixado de ser Pantanal. Então o que acontece? A questão das queimadas e de problemas ambientais, né, como foram mostrados aí na TV, eles todos, ok, são feitos de forma local, no sentido de uma região, mas bem limitada, menor que um estado do Brasil, ok? Por exemplo, entre dois municípios, 2, 3, 4 municípios, que claro, os municípios como território possuem de suas cidades no meio e tudo mais, por exemplo, Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Socorro, Laranjeiras, Areia Branca. Então você pega uma região de vários municípios em que houve uma queimada gigante, queimou tudo, de área verde, digamos assim. Desculpe. Então, essa queimada, entendeu? Que ocorreu, foi em um momento limitado, claro. Geralmente isso ocorre
a queimada em si, a modificação de temperatura brusca, ocorre do final do inverno, quando está seco, para a primavera, que está mais quente. Então, também em grande quantidade em partes da Amazônia que há mistura com o cerrado, há uma região intermediária entre os dois biomas, em que é comum no cerrado pegar fogo. O cerrado gerar até tornados, mini tornados de fogo normal no cerrado. Isso é comum, é natural. Agora, incêndio criminoso já é outra coisa, causado de forma antropogênica, né? Ou seja, de origem humana, e as ondas de calor que ocorrem no mundo podem gerar problemas de saúde, né? Para populações que não são adaptadas. Por exemplo, pessoas que moram em ambientes já frios, Europa, Estados Unidos, que já são acostumadas com o ambiente frio, e simplesmente elas sofrerem bruscas situações de calor, okay, no verão, de lá, do Polo Norte. Então o que acontece? Vai fazer com que essas pessoas comecem a ter problemas de circulação, okay? Circulação, e o sistema cardiovascular começa a ficar limitado, okay? As queimadas são possíveis de ser vistas no satélite, sim, claro, entendeu? Os satélites servem para isso, para você ver um mapa um pouco mais bem elaborado. E claro, as temperaturas e a questão ambiental de devastação e queimada que ocorrem, certo? E frentes quentes que se modificam, elas são monitoradas pela NASA, entendeu? Pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então já existe todo um monitoramento. Quando falta algo, quando uma quebra de padrão, como eu falei, o clima do planeta Terra ele segue um padrão, exato. Quando há uma modificação pequena, é porque o ser humano acabou fazendo algo bem regionalmente, ok? Bem localmente, não a nível global, ok? Só a nível regional ou local. Bom, gente, por gentileza, façam as atividades das páginas 276, 277, 278, 280 e 281 e 282, ok, gente? Fiquem com Deus, boa prova, bons estudos, boa quarentena. Tchau, tchau.